da teologia com ênfase em aconselhamento, estou gravando esse vídeo para reforçar a nossa aula de ontem, onde falamos a respeito da Trindade, da natureza de Deus, e estou fazendo esse vídeo para a gente reforçar aquelas ideias e trazer alguns conteúdos a mais para vocês terem uma visão mais ampla e também a partir da história da igreja da questão da Trindade. Como falamos, a Trindade é um conceito que nasceu até o século IV, veio se desenvolvendo, veio sendo repetido, veio sendo trabalhado, consolidado até o momento em que a igreja entende de fato a natureza de Deus. Pessoal, como nós falamos ontem, nós estamos falando da Trindade a partir da ideia da tríplice revelação de Deus. E estamos falando da triunidade a partir da natureza mono, da natureza una de Deus. Então, se de um lado Deus se revela desta forma trina, Deus se revela, a revelação de Deus se dá em três pessoas, a triunidade significa que essa realidade de Deus, a natureza de Deus, é una, é mono, Deus é um só. Então não estamos falando a respeito de três deuses, estamos falando da forma, primeiro, como Deus se revela, e segundo, como Deus existe, a natureza interna de Deus. Então uma coisa é a revelação, outra coisa é a existência de Deus. Quando falamos de triuno, falamos de Deus em essência. Quando falamos de trindade, ou de trino, nós estamos falando de Deus em revelação. É óbvio que nós só entendemos a triunidade ou a natureza de Deus pelo fato de que Deus se revela, se revelou. Então a Trindade é quem revela a triunidade. É o fato de que Deus se revelou de forma trina que me possibilita entender que ele é triuno. Então, para mim, a Trindade vem primeiro, mas na realidade de Deus, ele é trino. Até porque a revelação de Deus acontece em função da criação do tempo. Deus agora se revela. E vimos que a revelação ela acontece em função de uma necessidade humana de relacionamento com Deus. Continuando, pessoal, vamos trabalhar agora a noção da história da igreja a partir, primeiro, de Justino e Taciano. São dois pais da igreja importantíssimos, Justino e Taciano. Eles iniciam a discussão sobre Trindade ali no primeiro ao segundo século, entendendo a primeira noção chamada biteísmo, a ideia de dois deuses, Jesus e o Pai. Então essas primeiras noções a respeito de Deus, da natureza de Deus, eram biteístas, entendendo Deus como o sol e Jesus como o raio, a luz, o calor. Então Jesus é a manifestação, é a extensão da natureza do sol. Então outra noção que se tem nesse contexto é de que Jesus é a mente do Pai, é a revelação do que pensa, da forma como é, em essência, o Pai. Mas volto a dizer, ainda não estamos falando da Trindade. Num segundo momento, o desenvolvimento da ideia de Justino e Taciano desembocou, levou a reflexões de Hipólito e Tertuliano. Tertuliano é quem cria a palavra Trindade. Ele é quem consolida a expressão trino, triuno. Ele é quem vai trabalhar isso. Mas esses dois teólogos, eles atuam muito ligados à ideia da criação e da redenção. Então eles estão muito mais próximos de entender o Pai como Criador, pela influência do Antigo Testamento, e Jesus como o remidor, aquele que redime, a ideia da redenção. E pouca ênfase ainda nessas novas experiências que eles estavam tendo com o Espírito Santo. Mas Tertuliano, sem dúvida, é o grande descobridor, é a pessoa que Deus ilumina para que ele possa entender também a divindade do Espírito. Então veja, em Tertuliano nós temos a ênfase na natureza, não nas pessoas. Há uma mudança aí. Eu enfatizo a natureza divina dessas três pessoas.
Então existem três pessoas, não três deuses, mas três pessoas que contêm ou que levam a mesma natureza. Eles vivem num processo de comunhão perfeita e eterna, exatamente porque partilham da mesma natureza. Eles são três pessoas divinas. Cada pessoa é igual a outra. No entanto, são três pessoas. Mas a natureza dessas três pessoas faz com que elas existam como um só. Então, nós temos aí algo muito importante de Tertuliano. A substância é a mesma nessas três pessoas. Então, para Tertuliano e também o Hipólito, a ênfase é dada na natureza. Eles são os primeiros teólogos que começam todo esse processo de escrever, de ensinar sobre isso, de forma que isso dá unidade à igreja naquele tempo. Muito interessante também, já Atanásio, já num outro momento adiantado, quando a ideia da trindade de Tertuliano já está consolidada, Atanásio vai dizer o seguinte: o Pai é a paternidade, o Filho é a ideia da filiação e o Espírito é a ideia da santificação. Portanto, é o Espírito quem traz para a experiência a presença do Pai e a obra da cruz do Filho. É o Espírito quem aplica a criação e a redenção no coração do ser humano. Então não haveria possibilidade de que o plano da salvação se completasse sem a terceira pessoa da Trindade, que é quem aplica tudo isso ao coração humano. Agostinho de Hipona, no livro De Trinitate dele, diz algo que eu acho também essencial sobre essas funções da Trindade. Primeiro, ele diz que o Pai é quem ama, o Filho é quem é amado e o Espírito é o amor. Então, para Agostinho de Hipona, nós temos a essência do amor na Trindade. É o amor, a natureza do amor, que faz com que as três pessoas sejam uma só. Sendo que o Pai é quem ama, o Filho é quem é amado e o Espírito é o próprio amor. E nesse livro extremamente profundo e denso de Agostinho de Hipona, De Trinitate, ele desenvolve as noções de trindade dele de forma tanto filosófica quanto teológica. Sem dúvida, é um dos melhores textos sobre trindade que já foram produzidos. Então, para Agostinho, essas três pessoas elas são uma só, em qualquer momento, em qualquer tempo, na eternidade, depois da eternidade, na encarnação, antes e depois da encarnação. Essas três pessoas se fundem em uma só pessoa. Não há inferioridade sobre essas três pessoas. No entanto, existem funções dentro do plano da redenção da criação. Cada pessoa da Trindade exerce uma função. Esta função dentro da Trindade, dessas pessoas divinas, nós chamamos de propriedades. Então, cada pessoa da Trindade tem aquilo que é peculiar em termos de função, de revelação, não de natureza. Então, em termos de natureza, todas são exatamente iguais, perfeitas, unidas. Mas em termos de revelação, é que existem elementos próprios de cada pessoa desta Trindade, desta relação perfeita. Então, as funções existem não para subordinação, não para que uma seja superior à outra, mas para que o plano de redimir a criação se cumpra. Então nós temos aí a noção de que a Trindade, ela existe por causa também, essa revelação de Deus existe por causa do pecado. Deus não existe em três pessoas, ele é um só, mas se revela para que o plano se cumprisse, se concretizasse em três pessoas diferentes. No entanto, é um só. E terminamos a nossa aula falando sobre pericorese. A expressão peri é uma expressão grega, significa periférico, aquilo que está ao lado, e corese, que significa conter. Então, a pericorese é um conceito de Gregório de Nazianzo e de João Damasceno. João Damasceno é brilhante neste conceito. Ele realmente vai explicar a Trindade a partir da ideia de um Deus que dança, de um Deus que se interpenetra, de três pessoas que vivem num processo eterno de interpenetração e de interrelação
entrando e saindo de dentro uma da outra, porque são exatamente a mesma essência, têm exatamente a mesma natureza. Essas três pessoas se fundem numa só, de forma que é impossível dissociá-las, separá-las, é impossível que uma saia desta relação, porque a relação é perfeita, e uma só pessoa não é Deus sozinho. Deus é exatamente a fusão dessas três pessoas, entendendo, como Agostinho de Hipona falou, que a grande natureza que une essas três pessoas é o amor. Então, a partir do amor, essas três pessoas elas se interpenetram, se interrelacionam eternamente e certamente nenhuma delas pode sair desta relação, dessa interpenetração. Então, Deus nunca é um só. Por outro lado, Deus nunca também deixa de ser três. Esse é o grande mistério da Trindade. Há uma substância comum a essas três pessoas, que Agostinho trata como amor, um pai que ama, um filho que é amado e o espírito que é o próprio amor, a própria essência do amor. Então, em linhas gerais, a Trindade é essa ideia de uma unidade e que dentro desta unidade existe uma natureza comum a três pessoas que existem eternamente desta mesma forma e que se alimentam desta mesma natureza e de que não há nessas pessoas nenhuma forma de subordinação. É isso aí. Um forte abraço, até o próximo vídeo.